Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério, esse é mais um vídeo no meu diário de trade e hoje um dia de boa tendência, um dia bem direcional aí, vendedor. Já vou explicar para vocês qual foi a minha visão para o dia de hoje, tá? Minha leitura. Hoje, terça-feira, 7 de outubro de 2025 e antes de a gente começar, eu só quero atender aí um pedido aí de um inscrito aqui do canal, um amigo que acompanha desde o início, Marcelo Russo, que pediu para eu mostrar onde que fica a parte de bloqueio aí da plataforma, tá? Então fica aqui, ó, em ferramentas, depois em configurações, depois você vai aqui em negociação, gestão de risco, e aqui você pode fazer as configurações que forem necessárias, tá? Eu utilizo só o do bloqueio máximo do dia, tá? Então eu boto aqui 2025 é o bloqueio total. Mas tem gente que prefere colocar aqui do ganho também, drawdown, perdas consecutivas, tá? Eu acredito assim que perdas consecutivas é bem interessante colocar. Perda total na conta maior que eu acho que é fundamental. Deveria todo mundo utilizar isso aqui, né? Para evitar algum problema. Alcançar o número de operações fechadas também, porque aí significa, depois de ter executado X trades, ele bloqueia. A partir de um horário, eu acho legal também, não permitir você operar a partir de um horário, se você quiser colocar isso na disciplina, certo? E aí sempre deixa essa opção aqui, ó, bloquear edição e bloquear até o final do dia, aqui no lado direito, tá? Beleza? Então, voltando lá. Começou o dia, eu analisando o último movimento de ontem, como um movimento de equilíbrio, e as minhas referências, tá? Eu tenho como referência aqui a máxima da 35 de ontem, a máxima da 66 de ontem, a mínima da 49, mínima da 52, aqui como um fundo. Eu até poderia utilizar essa região aqui, ó, que é mais estreita do final do dia, porém eu não gosto, principalmente porque a mínima de ontem está muito próxima e ela atua como um magneto. Então eu prefiro não usar ela aqui e vou marcar lá em cima do topo da 66, tá? Então eu vou colocar assim, ó, topo da 66, a mínima de ontem, tá? Eu, como eu não gosto de deixar assim as marcações na tela, eu deixo geralmente uma linha pequena aqui, eu deixei uma linha amarela aqui para significar o topo, sei que a mínima é o fundo e o 50% aqui uma linha laranja bem no meio no 50%, tá? Porém, o que aconteceu? Na abertura do dia, tá? Eu até confesso que estava um pouco distraído quando o mercado abriu. Tá? Ele começou com um gap e eu fiquei imaginando, bom, com um gap eu vou ter várias possibilidades. Eu posso ter aqui uma falha de gap, ele voltar para dentro do equilíbrio, ou ele pode fechar com um gap interessante e mostrar um desequilíbrio muito forte vendedor. Quando estava faltando poucos segundos aí, eu estava um pouco distraído, eu corri aqui para poder executar a operação nessa conta e nas outras contas, então eu consegui a tempo, mas foi na corrida, tá? Então quando fechou a 1, eu vendi com 8 contratos, eu coloquei um stop de 420 pontos, um alvo inicial de 320 pontos, porém aqui eu sei que tinha espaço para poder alongar o trade, tá? Que vocês podem acompanhar nos últimos vídeos, eu tenho falado bastante sobre isso, que quando o mercado tem espaço, eu prefiro alongar um pouco mais o trade, tá? Diferente do que eu estava usando antes de gerenciamento, que eu colocava 2 R's de risco nesse tipo de operação e buscava 1,25 direto, agora eu estou tentando fazer diferente, estou colocando 1 R de risco, porque o mercado tem falhado muito rompimentos, e estou tentando buscar aí no mínimo 1 R também de alvo, mas eu tento alongar o máximo que eu puder nessas operações, tá? Então eu tinha aqui como alvo projetado, eu poderia colocar o alvo projetado do range anterior, que aí seria os 200%, né, os 100% do range, seria aqui ó, no 143,113, o meu alvo inicial aqui de 0,75R era aqui na linha amarela, e onde eu queria de 1,25R era aqui na linha verde, tá? Isso aqui eu já deixei, entrei na operação e já marquei esses pontos. Mas não era esse alvo que eu estava preferindo, eu estava preferindo pegar o alvo aqui ó, do fechamento de ontem com o fechamento da barra 1. Tá? Fazer uma projeção. Por quê? Porque eu considero que esse gap aqui é como se tivesse uma barra, né? E mais a barra 1, a combinação dos dois formariam ali o rompimento, então eu estou fazendo a projeção do rompimento. Então 100% é aqui, ó, tá? Então o meu alvo inicial, né, o alvo inicial não, o alvo que eu gostaria de pegar é 1,25 aqui nessa linha verde, mas eu iria tentar alongar até esse 1 para 1 do alvo projetado, tá? Ah, mas eu poderia alongar o resto do dia se fosse o caso? Ah, se eu soubesse o resultado, sim, né? Mas a gente não sabe, então eu tenho que fazer algo que eu consiga replicar, repetir vários dias que aconteceu o mesmo movimento sem hesitar. Então a minha entrada foi assim.
A barra 2 já praticamente chegou no primeiro alvo, de 0,75R. A barra 3 chegou nesse alvo, então a partir de agora eu tenho que ver como vai ficar o comportamento, porque se aqui nós estávamos em um desequilíbrio muito forte vendedor, que é o ciclo de maior força, né, do movimento, que eu geralmente cito aqui, a 3 já reduz um pouco essa força, apesar de ainda ter bastante força. Só que agora na 3 ele já é um desequilíbrio forte vendedor. Eu espero que após a 3 eu vá ver vendedores que não conseguiram vender na barra 1 e não venderam na barra 2, vendendo a partir daqui, tá? E quem gosta de operar equilíbrio, pode até, ou melhor, quem gosta de operar rompimento, pode até não ter vendido a barra 1, porque é a primeira barra do dia, venda de gap, mas obrigatoriamente teria que vender a barra 2 sem hesitar, para quem gosta de operar rompimentos, que faz esse tipo de operação, né? Mesmo que ele colocasse um stop aí acima da 1 ou até mesmo acima da 2, diminuiria um pouco a probabilidade, mas também poderia fazer, tá? Então isso significa que a partir da 3 eu tenho que esperar mais um pouco para ver ele tentar fazer uma nova mínima. A barra 4 faz uma nova mínima. Aqui eu tenho que ficar atento, porque se o mercado começar a mostrar correção novamente, né, depois da 4, eu teria que tentar sair com algum ganho. E eu ia tentar sair aqui na linha amarela, que seria 0,75R, se fosse o caso, tá? Ou protegendo o 0 a 0. A barra número 5, felizmente, já foi no meu alvo, tá? Ele já atingiu aquela linha verde que eu disse antes. Só que essa barra 5 demorou bastante tempo aqui para ela andar um pouquinho, né? Ela foi, deixou essa sombra, ficou parada, e aqui eu preferi sair, então, manualmente, né? Eu acabei zerando a minha posição com um pouquinho mais do que era o meu alvo inicial, mas ele chegaria sim no alvo projetado, que já foi aqui na barra 6. Na barra 6 ele chegou no alvo projetado. Aí tudo bem, então esse era o movimento que eu deveria fazer. Se eu quisesse alongar muito mais o trade, como eu faria? A partir do fechamento da barra 6, eu ia ter que fazer um trailing stop, eu ia ter que colocar a minha saída acima da 6. Tá? E esse é um operacional que eu ainda estou validando, tá? de condução desse trade. Só que aí ele teria saído na barra 7, então acabaria dando o mesmo resultado, de uma forma ou de outra. Tá? Passado então esse movimento, a barra 8 já traz aí uma correção mais profunda. Eu já considero que agora o mercado está em desequilíbrio fraco e que ele vai fazer como uma possibilidade boa uma nova mínima no dia, tá? Então eu teria que aguardar uma barra de sinal para poder fazer essa venda. Eu estou vendo que a média móvel de 9 está próxima, mas ainda não foi tocada, e a média 20 está longe. Então essa correção pode até ser muito mais profunda, certo? No dia de hoje, se a gente for traçar aqui uma régua, posso usar um Fibonacci aqui para olhar, e eu marco 50% no meu caso, né? Eu sei que 50% do movimento do dia seria praticamente lá na média de 9. Ó, seria mais ou menos aqui. Então eu acredito que essa correção pode ser um pouco mais profunda, pode ir lá nos 50% e depois aparecerem vendedores. Tá? A barra número 9 ainda vai um pouco mais acima, mas dá uma pausa. A 10 chega muito próximo de 50%, mas ainda não deu barra de sinal. A 11 até uma barra de sinal, praticamente tocou de 50%. Eu acho que ela é uma barra de sinal sim, para tentar vender. Porém, o problema dela, e que eu não gosto de fazer esse tipo de operação, é vender contra momento um comprador. Né? Então, estou vendo aqui uma sequência de barras compradoras. Ó. Eu não vendo esse tipo de barra, tá? Mesmo que o movimento tenha sido forte no dia de hoje, eu não vendo essa primeira tentativa depois de vir de uma sequência de barras compradoras. Então eu fico esperando um novo sinal. A barra 12, ele tenta ir abaixo e acaba voltando e deixando pavio, né? Deixando sombra, então isso não é legal para a tese de desequilíbrio fraco. A barra 13 vai um pouco mais acima, então esse desequilíbrio fraco acaba tendo uma correção ainda mais profunda que passou o topinho anterior, né? Então pode ser que agora o mercado equilibre nessa região, que ele vai fazer um microequilíbrio, de repente formando um TTR nessa região aqui. Então por enquanto eu não tenho nada para fazer. A barra 14 é uma nova barra de sinal, só que dentro desse TTR, certo? Poderia vender essa barra 14? Poderia, mas veja só agora o meu racional, tá? Aqui eu fiz com 8 contratos. Peguei aí mais ou menos 550 pontos, 540 pontos, tá? Se eu fosse vender a 14, eu teria que vender tentando buscar uma nova mínima. Então eu teria que alinhar aqui, ó, para 10 contratos. Tá? Na verdade, mais ainda. Eu teria que entrar com, deixa eu ver, 12. 12 não daria, teria que entrar com 11 contratos, tá? Para manter meu R, meu risco por operação normal, eu teria que entrar com 11 contratos, o meu stop ficaria em 305 pontos, então ficaria logo acima da 13, da máxima da 13, e o meu alvo ficaria logo abaixo da mínima da 6, tá? Poderia estruturar assim. Só que veja só o problema. Se isso aqui
de fato é um TTR, é um equilíbrio micro, o que é comum acontecer quando tem equilíbrios no mercado, né? É o mercado ficar trabalhando aqui nos 50% e até mesmo vir testar a extremidade oposta e depois vir testar a outra extremidade em equilíbrio. Esse é o tipo de comportamento que acontece no mercado. Então eu acho que não vale a pena eu arriscar o R. Eu já tinha ganhado aí mais de 1,3 R, né? Então eu não iria querer arriscar perder um R nessa operação, operando, quem sabe, vendendo baixo dentro de um equilíbrio, né? Vendendo baixo dentro de um TTR. Então eu prefiro não fazer nada, já estava satisfeito até com o resultado do dia. O que eu gostaria de ver? Gostaria de ver o mercado ficar trabalhando dentro desse TTR por um tempo, aqui, e depois dar uma barra de sinal boa abaixo. Era isso que eu gostaria de ver. Só que aí o mercado já vai fazendo mínimas mais baixas, né? E ele acaba fazendo aí o movimento que seria o esperado do ciclo de desequilíbrio fraco, que é fazer uma nova mínima, certo? Então eu não consegui entrar nesse trade. Veja que agora as médias já se aproximam, então o mercado já está menos esticado que antes. E depois disso ele entra aqui em uma tendência, né, de um microcanal aí de baixa, porém ainda acho que isso aqui é um desequilíbrio fraco, porque ele está descendo, mas com barras pequenas, deslocando pouco preço, pouco a pouco, né? O mercado aqui, ó, deslocou 550 pontos, mas em 35 minutos, 570 em 35 minutos, devagarinho, pequenas barras, mas sempre caindo. Isso significa o quê? Para quem está vendido, muito bom manter o trade. Agora eu não acho interessante entrar vendendo fechamentos aqui, porque eu já tive uma correção profunda no dia, eu já tive uma primeira perna, e essa segunda perna já é maior que a primeira perna. Então, quem estuda análise clássica, né, geralmente tem esse tipo de movimento aqui, ó, que é a perna 2 ser igual à perna 1. Então, veja que a perna 2 já fez o movimento igual ao da perna 1 e passou. Então, acho que vender fechamentos aqui não é legal. Tá? Teria que vender correções para poder ficar interessante. E assim o mercado se mantém por bastante tempo. Tá? Então, como eu já estava satisfeito, não tenho nada para fazer. Aí a 35, 36, 37 vem fazer uma correção profunda, a 38 tocando na média de 20, porém a mesma coisa que lá anterior, vindo de um momento comprador, sequência de barras compradoras. Então eu não vendo a 38 para tentar buscar uma mínima. Tá? Eu fico sempre desconfiado que isso aqui possa se tornar um microequilíbrio nessa região ou até mesmo, quem sabe, mostrar força para fazer uma reversão. Tá? Lá na barra número 10, eu não fiz essa venda e ela teria dado alvo, né? E aqui na 38 ele não teria dado, ele teria voltado e teria me tirado no stop. Então, isso significa o quê? Que eu, na verdade, eu só tenho que ficar confortável com os padrões do meu operacional, que já foi validado. Eu tenho meus filtros, né? No meu caso aqui, eu não vendo em desequilíbrio fraco se tiver um momento contrário, né? Então, isso aí acaba me protegendo. Na primeira, eu vou até penso assim, pô, a primeira eu teria dado alvo, ok, mas a segunda teria dado stop. Eu sei que isso no longo prazo não tem um bom resultado, então eu prefiro não fazer esse tipo de trade. Certo, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o relatório de performance do dia de hoje. Na conta simuladora eu não tenho nada. Na conta que eu mostro aqui todos os dias, a conta 144, encerrei o dia aqui com R$ 858,67. Então foram 540 pontos nesse trade. Ele chegou a andar contra 120 pontos ali no início, tá? Veja que ele levou aí praticamente 20 minutos para poder acontecer, tá? Um trade único no dia de hoje, que no meu caso já estou bem satisfeito, bem ok para o dia, tá? Deu 1,27 R líquido, certo? Aqui o gráfico de patrimônio e o gráfico de operações. Beleza? Então diga nos comentários como foi o dia de vocês, do dia de hoje. Espero que vocês tenham operado bem, que vocês tenham operado a favor dessa tendência, né? Nunca é bom operar contra a tendência assim, a não ser quando começa a ter correções muito profundas. Nesse caso aqui, o dia foi de uma tendência, ele não deu grandes sinais para vendedores. O vendedor hoje só conseguiu fazer alguma coisa aqui, ó. Conseguiu um scalp aqui, quem comprou a 7, de repente conseguiu um scalp. Depois aqui quem comprou a 35 ou a 36, quem sabe conseguiu um scalp, a 39, quem sabe conseguiu um scalp. O resto do dia foi todo vendedor. Então ficar insistindo operando contra não é bom nem para você nem para sua conta, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço aqui. E se você gostou do vídeo, deixa um like. Isso aí mostra que vocês curtiram o conteúdo e também ajuda o canal a aparecer para mais pessoas. Beleza? Fique agora com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.